Olá, você está na Escola SESI e nesse vídeo nós queremos tratar sobre um medo que muitos de nós carregamos, o medo de falar em público. Você tem esse medo? Se pensar em falar em público te dá frio na barriga, nesse vídeo nós queremos falar um pouco sobre isso e começar a desenvolver algumas técnicas que vão nos ajudar a ir vencendo esse medo. Por isso fica conosco. Eu quero começar esse vídeo te encorajando com uma frase de Nelson Mandela. Ele dizia assim: a coragem, ela não é a ausência de medo. A coragem é fazer o que precisa ser feito, apesar do medo. Olha que fantástico, e aqui eu quero começar debruçando com você sobre o que é o medo. O medo é uma emoção, que nos dá, e ela tem um caráter de proteger, de sobrevivência para nós. O medo é o medo do desconhecido, daquilo que pode nos fazer mal, que nós imaginamos que pode nos fazer mal, e muitas vezes nós não sabemos como resolver essa situação, não sabemos, não temos o conhecimento, aquilo ali nos assusta, aquilo ali pode gerar um mal para nós, e isso é o medo. Isso é o medo que bate em nós. Agora, veja comigo, o medo ele tem essa função, ele é necessário. Sentir medo, por exemplo, de falar em público, é sentir que, bem, aquele local ali talvez ele pode me fazer mal. Talvez aquele local ali, aquele estar ali, ele vai gerar em mim danos irreversíveis. Pessoal, a gente precisa começar a desmistificar isso desde o começo, pensando o seguinte: o medo de falar em público é um medo que ele é bom, só que, porém, ele não pode sobressair na nossa vida. Ele é bom porque eu quero te contar uma história. Existia um aluno e um mestre, um orador muito famoso. O aluno aprendendo, passando os anos, se tornando mais parecido com seu mestre, chega para o mestre e fala: mestre, eu tenho desenvolvido as técnicas, mas esse friozinho na barriga ele não passa. Em que momento ele vai passar? Eu tenho receio de que ele não passe, mestre. O mestre olhou com toda a sabedoria para ele e disse: olha, é melhor você ter receio de que esse medo passe. Porque esse medo é o que te faz ser um grande orador. Esse medo é o que vai te fazer ser um grande orador. Então, preserve você aí. Entenda, esse medo que nós temos de falar em público é o que muitas vezes vai garantir com que nós nos dediquemos àquilo que precisa ser dito, àquilo que nós precisamos colocar. E talvez você fale: para que eu quero vencer esse medo de falar em público? Eu não quero ser palestrante, orador, eu não quero dar aula para grandes públicos. Ora, eu não quero falar em público. Você não quer falar em público? Aí eu te perguntaria, e você vai ficar em casa? Você vai ficar isolado? Seu trabalho, você não se comunica com ninguém? Não é necessário falar? Não é necessário ir às pessoas, em grupos, e falar com essas pessoas? Acho difícil. Aqui eu quero falar muito com estudantes nesse canal, então, na sua escola, como não falar, como não expressar? Você vai ficar com dúvidas quando você quer debater com seu professor aquilo que talvez te coloque em situação de dúvida, de não aprender o conteúdo que você está trabalhando ali. E aí eu te digo o seguinte: não tem como fugir disso. No vídeo anterior a gente tratou sobre quando a gente fala, a gente é notado. Você vai passar a sua vida invisível? Eu te garanto que o sucesso não vai chegar para ninguém. A autorrealização não vai chegar para ninguém que se mantém invisível. Então, a gente tem medo de falar em público, mas falar em público é necessário. Ora, veja que coisa interessante. O medo é o nosso primeiro aliado, se nós não deixarmos que ele vire um bicho de 7 cabeças que nos engole. Então, a primeira coisa é o seguinte: nós não devemos deixar que o medo nos domine, mas também não devemos deixar que o medo acabe em nós, esse friozinho na barriga, porque isso seria loucura. Isso não é coragem, isso é insanidade, é diferente. Então a gente precisa aproveitar do medo porque ele nos faz nos dedicar para aquilo que nós precisamos falar, para aquilo que nós precisamos apresentar. Então não tenha receio de que você com medo fale em público e não tenha vontade que esse medo passe. Aprenda a usá-lo a seu favor. Aprenda a usá-lo a seu favor. Isso vai nos fazer sermos pessoas mais dedicadas, pessoas que se preparam melhor aquilo que precisa ser dito em público. Ora, existem 2 caminhos que são necessários, ou melhor, 2 passos que são necessários.
A gente precisa desenvolver técnicas para falar em público, técnicas de persuasão, técnicas de oratória, técnicas de falar bem, técnicas de se preparar. Perfeito. Mas existe também o controle do nosso emocional, o controle do nosso ser. E isso eu quero abordar nesse vídeo. Muito daquilo que nós praticamos para controlar a nossa ansiedade e o nosso estresse. E isso vai nos fazer nos dar bem com medo, porque o medo não deve acabar, não é o medo que nós devemos dissipar. Por isso que esse vídeo chama-se Superando o Medo em Falar em Público, e não acabando com o medo. O medo deve permanecer, o frio na barriga deve permanecer. Eu estou aqui falando com você e tenho um frio na barriga. Eu tenho um frio na barriga de estar aqui falando. Então entenda isso. Agora a gente começa a falar do que eu quero falar de verdade nesse vídeo. O que eu quero usar para te ajudar. Técnicas para que a gente controle nossa ansiedade e o nosso estresse, que são dois inimigos que podem nos atrapalhar nesse momento de superar o medo para falar em público. Não vencer, superar. Não acabar, superar. Bem, a gente pode começar trabalhando, por exemplo, a respiração. Como assim, Patrick? A respiração no momento de falar em público? Não. Existem umas técnicas, a técnica de respiração profunda, que nos ajuda, veja que interessante, que nos ajuda aí controlando a ansiedade e o estresse. Ela nos coloca em um novo patamar e nos ajuda também no nosso desempenho público. A respiração é fundamental na oratória. Ora, quando eu falo, coloca a mão na frente da sua boca e fala, sai ar. A respiração, ela diz muito sobre a maneira como nós falamos bem ou mal. Se a gente ficar engasgando no meio do público, a gente vai acabando por perder aquela direção que nós estamos dando para o nosso raciocínio. Isso é mal, isso vai mal. Mas veja, existem soluções para isso. A respiração, o controle, o trabalho, a técnica de respiração profunda que a gente pode ir desenvolvendo diariamente ajuda a gente a controlar a ansiedade. O estresse ainda nos ajuda a regular nossa respiração. Ainda te digo mais, vai aumentar até a tua perspectiva de vida. Sim, fazer trabalho de respiração profunda diariamente aumenta até a nossa perspectiva de vida, os nossos anos de vida. Interessante, né? Como fazer então, sem mais delongas, aonde que a gente aplica e como a gente aplica? Eu te convido a fazer o seguinte, você vai tirar um momento do seu dia, 5 minutos, para começar. Você pode desenvolver isso em 4, 5 minutos. Nesse lugar que você vai ficar tranquilo, você pode se deitar ou você pode sentar. Você vai colocar uma mão sobre o peito e a outra sobre o abdômen, um pouco acima do umbigo. E você vai puxar todo o ar que você der conta, encher seu diafragma. Quando você encher o seu diafragma, você vai sentir o seu peito subir, a sua barriga subir. Você vai soltar devagar pela boca, então você vai respirar. E uma coisa importantíssima, coloque a sua mente nisso, coloque a sua concentração nisso. Você vai ver como o seu cérebro ele vai se adaptar. Se você está ansioso com algo, você vai ver o seu corpo se acalmar. É fantástico. Agora, se você fizer isso só por fazer, não colocando a mente, talvez não dê tanto certo. Em algumas pessoas não dão certo. Mas você colocando, você sentindo o seu peito se enchendo, o seu peito se esvaziando, você sentindo todo o seu corpo se relaxando, isso é fantástico. O efeito que isso vai fazendo ao longo dos dias é uma redução da ansiedade direta. Pode acreditar, teste, você vai ver o quão bom é para você. Outra técnica para ajudar a relaxar também é a técnica de relaxamento muscular. Como você vai praticar ela? Ela tem os mesmos efeitos de te ajudar a desestressar, a trabalhar o corpo, a ficar mais suave. É muito semelhante a uma massagem, mas seria uma automassagem, mas com mais efeito ainda. Você vai começar trabalhando os seus músculos, retraindo eles e soltando, comprimindo eles e soltando. Esse é o trabalho que deve ser feito. Você tensiona o músculo e solta. Você vai começar pelo pé, você pode começar ficando na ponta do pé, ou se você quiser sentar e puxar o pé, a maneira como você prefere. Mas tensionar o músculo é pressioná-lo e depois relaxa. Pressiona e depois relaxa. Você pode fazer isso 3, 4 vezes em cada músculo. Comece com os pés, trabalhe as pernas, primeiro a batata da perna,
a panturrilha, não sei como você chama na sua região. Depois a coxa, faz esse trabalho ali com as pernas. Aí você vai trabalhar o abdômen, você vai trabalhar seus braços, vai trabalhar os ombros, vai trabalhar o pescoço. Vai subindo, começa de baixo para cima e vai fazendo essa técnica de relaxamento muscular. Que fantástico é isso para nós, pessoal. Eu quero te dizer isso. Pratique essa técnica de relaxamento muscular. Ela tem efeitos positivos com o passar do dia, um controle emocional, um controle da nossa caminhada. É importantíssimo. Carregue isso para você, pratique, sem medo. Vá fazendo isso, faça uma, depois a outra. Outra técnica fantástica também, que eu quero te convidar a praticar nos seus dias. É a prática para gerar autoconfiança. A gente falou sobre controlar o estresse, a gente falou sobre controlar a ansiedade com essas técnicas que a gente trabalhou, mas a gente precisa também gerar uma autoconfiança em nós. O que nos ajuda a superar o medo é a autoconfiança. É a certeza de que nós podemos vencer apesar do medo, apesar do frio da barriga, apesar de sabermos que nós podemos perder. Existe algo em nós que fala, olha, apesar dessa possibilidade, você pode ganhar. Porque, sinceramente, isso é fantástico. Quando a gente tem uma certeza da vitória absoluta, a tendência é que a gente perca. A gente vê alguns times, por exemplo, que vão ganhando muito ao longo do tempo, ficando displicente, indolente, porque eles acham que eles já ganharam. E isso é terrível. O espírito de já ganhou faz a pessoa perder, porque ela não se dedica o que faz ela ganhar. O que nos faz vencer alguma coisa é a dedicação que nós temos para vencer. O quanto nós empregamos esforço com direção. Sem direção também não adianta. Mas então, para a gente vencer e gerar autoconfiança em nós, existem também técnicas que a gente pode começar a desenvolver no nosso dia a dia. Eu quero te dizer da primeira delas, gerar uma autoimagem positiva. É necessário que a gente comece a trabalhar uma construção de uma autoimagem positiva. Como que a gente pode fazer isso? Eu digo para você logo de cara, talvez a pessoa, o juiz mais terrível da sua vida, aquele que te julga da maneira mais doída, com mais intensidade, que mais te coloca para baixo, seja você mesmo. Sim, é verdade. Às vezes a gente, quase sempre, a gente é a pessoa que se julga com a maneira mais pesada. E nisso, muitas vezes, a gente até acredita que os outros estão nos julgando de maneira pesada, porque nós já nos pesamos de maneira muito forte. Então, veja uma coisa. A gente precisa começar a trabalhar uma autoimagem positiva. Uma autoimagem que nós acreditamos que nós temos habilidade e força suficiente para vencer. Começa a compreender isso? Como que a gente pode fazer isso? Bem, caderninho, lista, comece a escrever, liste suas habilidades, seus talentos, suas conquistas passadas. O que você já ganhou, como foi, liste isso. O que você tem de habilidade? Quais foram as habilidades que você nasceu com elas? Liste ali, escreva, fale mesmo o que foi que você já fez, que você tem de habilidade, seus talentos, no que você é bom. Olha, e que terrível é se você não conseguir listar. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa incompetente, que não tem nada de bom. Cara, não. Isso tem um diagnóstico mais doído. Isso provavelmente implica que você não consegue se ver como uma pessoa que pode fazer alguma coisa. E, cara, você pode sim. Você tem talentos, você tem habilidades que são muito seu. Muito seu. Então, se você tiver dificuldade, não conseguir listar, para a gente começar até a superar essa barreira, pergunte para pessoas que são suas amigas de verdade quais são suas habilidades, quais talentos ela enxerga em você e comece a enxergar isso em você para que quando você for fazer essa lista você tenha algo para falar. Quais foram suas conquistas passadas, o que você já ganhou, o que você conquistou. E olha, não precisa ser necessariamente somente coisas que você for o único ganhador, o grande campeão. Foi o que você superou das perspectivas que tinham com você. Às vezes aquilo que você traçou como meta e você conquistou. Isso é conquista.
Conquista não é só vencer os outros, não é só ser melhor que os outros. Muito mais importante que isso é ser melhor do que quem nós fomos ontem. A gente está crescendo, a gente está evoluindo. E isso reflete na nossa confiança para falar em público. Tá entendendo? Aonde a gente vai caminhando, aonde a gente vai se desenvolvendo. Então comece a focar nesses seus pontos fortes. E veja bem, como que eles podem te ajudar com a sua habilidade de comunicação? É interessantíssimo, porque se você começa a listar, por exemplo, que você é uma pessoa criativa, que você gosta muito de piadas, que você é engraçado, então você vai começando a perceber como você pode trazer isso para a sua comunicação, para falar em público. Não, mas eu sou bom para explicar, Patrick, eu não sou muito engraçado, eu sou bom para explicar, eu tiro ideias, eu consigo fazer desenhos, eu consigo, na mente, consigo explicar para pessoas através de exemplos, que fantástico. Quantos oradores não são engraçados, mas são fantásticos, tiram exemplos que nos prendem. Um grande exemplo de orador que era dessa maneira é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vá percebendo essas situações, vá percebendo que isso gera em você uma autoimagem positiva, uma autoimagem que vai sendo construída e você vai acreditando que você pode, que você é mais do que você imaginava. E isso vai te ajudando, isso vai colocando em você que você é capaz de falar em público. Patrick, mas isso não é enganação? Pelo contrário, enganação é você acreditar que você não pode, é você acreditar que você é incapaz. Não. Você tem um cérebro funcional tanto quanto o maior orador que você conhecer. Você é capaz, sim. A grande diferença é porque possivelmente ele tinha autoconfiança que você não está desenvolvendo. Ele sabia que ele conseguia, não porque ele era melhor do que alguém, mas porque ele estava se desenvolvendo e sendo melhor do que quem ele foi ontem. Perfeito? Então é essencial desenvolver essa autoimagem positiva. Outra situação é a gente se visualizar de maneira positiva, a gente se visualizar conquistando, fantástico, né? A gente se visualizar conquistando esse patamar de falar em público. Isso também é fantástico. A gente pode sim desenvolver isso nessa nossa caminhada, nesse nosso trabalho para poder vencer e superar esse medo de falar em público. Mas como? Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente trabalha essa visualização positiva? Novamente, encontre um momento tranquilo, sem perturbações, sem ninguém que te distraia. Feche os olhos um instante. Você vai se imaginar em uma situação onde você fala ao público, onde você está se expressando com confiança, impactando vidas. Você está falando, você está fazendo o seu discurso, você está expressando as suas ideias que são únicas nesse mundo, seus sentimentos, tudo está sendo expressado e você está conseguindo entregar para as pessoas aquilo que elas estão precisando naquele momento pela sua fala. Visualize você fazendo isso. Talvez seja difícil você visualizar isso, então a gente começa fazendo o seguinte: tem algum grande discurso que você já assistiu em algum filme? Não precisa ser microfone, palco. Pode ser um herói encorajando o seu grupo a ir para aquela missão que era morte certa. E é aquele discurso que impactou, que encorajou as pessoas. Se coloque no lugar daquela pessoa. Imagine você falando e depois você vai imaginar em outras situações você falando aquilo que é necessário. Talvez a sua equipe de trabalho, sua turma de estudo, ela está precisando de coragem, ela está precisando ver algumas coisas. Imagine falando isso para elas, imagine os resultados disso, as pessoas chegando e falando. Viva esse momento na sua mente. Cara, nós temos um cérebro com imaginação, que coisa fantástica. Quantas coisas nós podemos construir aqui. Tá entendendo? A gente pode construir aqui. E idiota aquele que chega e fala que isso é balela, que isso é besteira. Aquele que ignora isso, me perdoe. Eu não sei em que mundo que ele está vivendo, o que ele está lendo, o que ele está estudando. Mas veja, é necessário que você sinta isso, que você passe por isso. E mais que isso, grave bem esse momento no seu coração.
Porque no dia que você reviva ele, volte nele, trabalhe ele, porque agora a primeira oportunidade que você tiver de falar em público, talvez uma apresentação, um seminário na sua faculdade, na sua escola, esse momento em que você vai falar ao público, você vai usar esse momento. Você vai trazer essa emoção que você viveu nessa sua imaginação, tudo isso você vai reviver antes de você efetivamente ir falar. Você vai parar, vai trazer isso. Talvez você só tenha 10 segundos. O momento que a pessoa já te chamou para entrar, você para, respira aquele momento, vive de novo essa emoção. Fala, é isso. É isso. Ótimo. Se deixe, feche com os olhos fechados, viva aquele momento. Então, carregue essa emoção para você e entre para aquele ambiente onde você vai falar, talvez um grupo de pessoas, talvez uma frente de sala, e se expresse com esse sentimento. Cara, você vai ser irresistível, porque você vai transmitir energia boa. E as pessoas estão procurando nas outras pessoas que estejam aparentando ser saudáveis, seguras daquilo que vai ser dito, que transmitam energia, que expanda energia. Você vai conseguir fazer isso. E você já vai começar aprendendo a atenção do seu público por aquilo que você está transmitindo, por aquilo que você está irradiando. E não, isso não é um trabalho de coach que eu estou fazendo com você. Estou te contando segredos sobre comunicação que são fantásticos e realmente funcionam. Ah, não sei, Patrick, funciona? Testa. E se você testar e der certo, comenta com a gente aqui. Se você testar e der errado, pode comentar também. Vai ser muito importante seu feedback. Mas se der errado, eu quero que você comenta como foi feito e tudo mais, para que eu possa entender aonde pode ser que a gente, ou eu ou você, tenha falhado, com perdão da palavra. Mas sim, isso é possível. Isso é 100% possível. Muitas vezes nós somos essas pessoas que falham. Talvez eu não tenha conseguido me fazer entender quando eu coloquei todas essas questões, e aí eu posso melhorar de uma próxima vez. Então, seu feedback, ele é fundamental. Bem, a gente já vai encaminhando já para o final desse vídeo. Espero que ele tenha agregado muito valor até aqui para você. Quero fazer um breve resumo de tudo aquilo que a gente falou. A gente começou falando que o medo, ele é aquilo que nos impede. O medo é aquilo que nos impede, não, perdão. A gente começou falando que o medo é aquele receio que nós sentimos do desconhecido, porque esse desconhecido pode gerar um mal para nós, pode nos fazer mal. Só que o medo é necessário. O medo é uma emoção que ela é um instinto de sobrevivência até certo ponto, ou talvez na sua totalidade. O medo é o que nos faz ter receio de agir com indolência, de agir com irresponsabilidade. Então veja, o medo ele é importante. Agora tem dois extremos do medo que a gente não deve ir. Nem para o excesso, quando ele nos domina, nem para tentar ter ausência de medo, porque aí gera irresponsabilidade. Aí gera insanidade. A gente deve buscar o medo, onde o frio na barriga permanece, mas a gente age apesar dele e usa desse frio da barriga para não se esquecer de se preparar bem e ter atenção plena naquilo que a gente faz naquele momento em que ele está nos incomodando. E veja, é dessa maneira que nós devemos falar ao público, porque o tempo que for nos dado para nos preparar para qualquer momento, a gente vai usar plenamente. E quando a gente tem uma noção de que pode surgir momentos de fala com pessoas que não foi previamente programada, mas que ela pode acontecer, a gente vai se preparar bem também. A gente vai se amanhecer, se preparando, estudando, reforçando para aquele momento de diálogo, de debate que a gente já imagina que possa acontecer diante do nosso grupo, na nossa sala, no nosso ambiente de trabalho, seja onde for. São possibilidades. E a gente tratou como a gente pode ir gerando em nós um relaxamento, diminuindo a ansiedade e diminuindo o estresse, através da prática de técnicas como a respiração profunda, a respiração do diafragma, como um relaxamento muscular, com a criação de uma autoimagem positiva para gerar autoconfiança em nós, bem como de uma visão positiva das situações que vão ser impostas a nós, para que nós possamos visualizar com antecedência o sucesso, trazer a emoção do sucesso, nos encher dessa energia e quando chegar o momento a gente possa transmitir essa energia, passar adiante para aqueles que precisam receber, aqueles que vão nos escutar.
E isso, com essas técnicas, nós vamos gerando a confiança em nós para superar o medo, para agir e fazer o que é necessário apesar do medo, como nós começamos dizendo aquela frase de Nelson Mandela. Então veja que bacana, veja que interessante, quantas coisas hoje foram colocadas para nós nesse vídeo. Coisas boas. Se esse conteúdo está gerando valor para você, compartilhe com mais pessoas. Talvez não chegue a todos aqueles que precisavam escutar. Talvez você tenha uma pessoa nesse momento que você fala, nossa, essa pessoa precisava escutar isso e ela talvez nunca receba esse vídeo, a não ser que você compartilhe agora. E talvez isso seja fantástico na vida dela também. Por isso, eu te peço, compartilhe, faça esse conteúdo, esse trabalho chegar a todos aqueles que precisam. Certo? E se você tem gostado do nosso trabalho, eu te peço desde já, curta o nosso canal. Se você tem gostado muito, ativa o sininho, nos segue. Nós estamos no Instagram também, pode buscar lá a Escola SESI. E fique conosco para mais conteúdos como esse. Hoje nós trabalhamos a preparação. Ainda vem muita coisa aí para nós prepararmos as técnicas necessárias. Por isso fique conosco e acompanhe esse trabalho que é feito para você.